Muito boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um devocional. Quem já me acompanhou ano passado aí sabe que ano passado a gente fez 12 dias caminhando em confiança. E para esse ano o Senhor me deu estabelecimento, a palavra estabelecimento. Eu creio que é um ano onde Ele quer nos estabelecer, Ele quer nos firmar na palavra, nos estabelecer nas áreas aonde talvez nós estejamos passando por desafio, talvez nós estejamos buscando ousar e romper para vencer essas áreas de desafio na nossa vida. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Algumas orientações. Esse devocional, alguns dias vai ser mensagens de reflexão, outros dias vai ser umas mensagens mais pra gente meditar mesmo, outros dias vai ser umas mensagens onde a gente vai se autoexaminar. Por isso eu já quero aqui te orientar a você fazer esse momento de devocional, que você tire ali uns 15 minutinhos, 20 minutos no máximo, para que você fique concentrado, para que você reflita, sobre a palavra, reflita sobre a mensagem, faça as suas anotações. Então, prepara um caderno, separa aí um material e eu quero te dizer que esse caderno é o caderno que vai caminhar com você nesse próximo ano. Então, assim, muitas das coisas, que eu vou compartilhar aqui com vocês vai ser direção, vai ser instrução para tudo aquilo que você ainda vai viver nesse próximo ano, E ano passado o Senhor me deu o livro de Eclesiastes, Muita coisa, os 12 dias, de Eclesiastes, os 12 capítulos de Eclesiastes, onde fala muito sobre propósito, sobre tempo, sobre que muitas coisas é vaidade. E o ano de 2025, para quem tá na comunidade, novamente, para quem não tá, eu vou deixar aqui o link para que você entre no grupo do WhatsApp, receba ali, acompanhe toda esse alimento, que eu compartilho ali com vocês. Para esse ano eu falei assim, Deus, eu queria um devocional diferente, Primeiro que todo ano eu ganho um devocional. E eu queria fazer um devocional diferente. E eu ganhei um devocional esse ano, Diferente, assim, muito profético mesmo. Mas eu falei assim, e que livro? Que livro eu vou estudar? Porque Eclesiastes eu já estudei, Que foi onde Deus queria falar muito comigo sobre entender o meu tempo, entender o meu ritmo, entender a estação que eu estou. Tanto que eu falei muito sobre isso no ano de 2025 para quem tá lá na comunidade. E para esse ano eu tenho falado sobre estabelecimento. Ele quer nos estabelecer e nos firmar nele. Por isso que 12 dias firmadas em Deus. E aí, quando eu sentei na mesa, o Senhor falou os profetas menores. Aí eu olhei assim, profetas menores, eu fui estudar, fui buscar. E os profetas menores são 12 profetas menores. Só que não é apenas sobre 12 dias que é o que a gente vai fazer agora, mas é também sobre os próximos 12 anos. Por isso, quando eu demorei hoje para compartilhar a mensagem com vocês, porque eu estava orando muito se realmente é esse livro, para compartilhar, porque eu queria falar algumas coisas de Romanos, como eu já compartilhei lá no grupo com as meninas, mas tudo ali foi uma preparação e o Senhor colocou no meu coração que é Oséias mesmo, porque Oséias é o que a gente vai viver nesse próximo ano. Por isso eu quero te dizer que eu durante esse ano eu ainda vou compartilhar outras coisas, outras mensagens mais profundas sobre os profetas menores. Mas nesses próximos dias eu vou falar de 2 profetas, só que eu vou falar muito mais de Oséias, porque o livro de Oséias, gente, sabe, me trouxe assim, muitas lições mesmo, e me trouxe assim, vamos dizer assim, uma percepção de que a gente acredita que conhece Deus, mas a gente não conhece Deus verdadeiramente. Porque quanto mais você caminha, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento você constrói com Ele, a gente acha que já conhece, mas na verdade não conhece, E aí eu vou trazer nesses dias os capítulos, de Oséias. Se você quiser acompanhar, eu sugiro que você acompanhe, que você faça as suas anotações fora a parte. Além disso que eu vou trazer aqui, senta, lê o capítulo do dia, tira ali as suas reflexões, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar algo com você.
que é direcionado totalmente para a sua vida, diante daquilo que você está vivendo, tá bom? Então vamos lá, né? Antes de tudo, quero fazer aqui uma pequena oração, que a gente possa apresentar esses 12 dias e que você tenha disciplina e que permaneça nesses 12 dias, né? Que você não se cobre, faça no seu tempo, mas assim, não desista, conclua os 12 dias, tá? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos esse momento aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Derrama sobre nós, sobre cada pessoa que vai assistir esse vídeo, sabedoria, inteligência, entendimento daquilo que o Senhor quer revelar nesses próximos dias, nesses próximos 12 anos. Que acima de tudo a gente venha caminhar com confiança no Senhor, acreditando na Tua palavra, se firmando cada vez mais em Ti, para que aquilo que o Senhor já tem desenhado para nós venha se cumprir na nossa vida no tempo certo, no ritmo certo, Pai. Que a gente não olhe para a direita nem para a esquerda, mas que a gente continue olhando para cima. Que o Senhor proteja e guarda a casa, a família de cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. No nome de Jesus, fica conosco agora. Amém e amém. Então eu quero ler o capítulo 1, que diz assim, o versículo, vou ler o 1 e o 2, né? O Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filhos de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor disse a Oséias, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, ele disse, vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao se afastar do Senhor. E aqui eu já quero trazer o tema desse primeiro dia, que é o amor que não desiste. Quem está lá na comunidade, eu já compartilhei um devocional mais ou menos sobre essa palavra, só que agora o Senhor me trouxe outros entendimentos, eu vou compartilhar aqui com vocês também. A primeira coisa é que o amor de Deus por nós, ele é inexplicável, gente. Acho que é Romanos que diz que Paulo fala para a igreja, a gente tem que conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus, porque a gente não tem noção de como que é o amor de Deus. E como que pode Deus nos amar assim, né? De uma tal maneira que a gente nunca vai poder entender. E aqui o livro, né, o primeiro capítulo, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo de Oséias fala muito sobre isso. O amor que não desiste, o amor que fica mesmo quando o outro sai. O casamento de Oséias, ele poderia parecer sem sentido, porque imagine só, Oséias era um profeta de Deus, escolhido por Deus, separado, numa realidade totalmente corrupta, digamos assim, e suja, pecaminosa, e Deus orientou Oséias a se casar com uma prostituta. E aí então a gente já vê aqui um julgo desigual, como a palavra diz. Só que ainda assim ele obedeceu, né? Então o casamento de Oséias parecia ser sem sentido, mas tudo que Deus faz é para comunicar algo. Ele não expõe, né, Oséias para envergonhá-lo, mas para ensinar o povo que há momentos na nossa vida em que Deus vai pedir algo, que vai comunicar uma mensagem e não é uma punição, né? Não é uma punição, não é uma exposição, não é uma humilhação, mas é propósito. Então tem muitas direções que talvez Deus ele vai te conduzir nesse próximo ano, que pode trazer humilhação, pode trazer constrangimento, mas não é punição. É porque existe um propósito e aí a gente não consegue enxergar esse propósito com um olhar 360. A gente só consegue enxergar o que está na frente, não aquilo que está ao nosso redor. E às vezes o processo ele vai parecer duro, mas carrega uma revelação muito maior. Às vezes Deus vai permitir situações na nossa vida que vai expor algumas verdades que a gente não consegue enxergar, a não ser que seja daquele jeito. Então tem algumas verdades que a gente só vai conseguir ver quando o calo apertar ainda mais, quando não houver mais saída, porque é nesse período que a gente vai ter a certeza
de quem é que tem o controle de todas as coisas. Porque às vezes a gente pode buscar saída com as nossas forças, a gente pode buscar alternativas com aquilo que a gente conhece, a gente pode ter recursos, a gente pode ter pessoas, a gente pode ter conexões, a gente pode ter muitas coisas. Mas se Deus tem um propósito em algo na sua vida, ele fecha essas portas, ele coloca um empecilho para quê? Para que você não venha dar glória para os recursos que você tem, ou para as conexões, né, ou para habilidade, conhecimento, mas para que você venha dar glória para Ele, para Deus. Porque imagina só, para pensar. Deus muitas vezes pede pra gente fazer coisas que, vamos dizer assim, foge do nosso conforto. Às vezes a gente não tem capacidade, não tem habilidade para fazer, a gente não tem recurso, a gente não tem capacidade e a gente acha que tá muito fora da nossa realidade, né? Mas é para quê? Para realmente o poder de Deus operar sobre nós, sobre o Espírito Santo que habita em nós, né? Então, nem tudo que nos fere é castigo, mas às vezes é revelação. Ano passado, isso veio muito forte comigo, eu compartilhei com as meninas da comunidade, que quando Deus ele quer se mover na sua vida, a primeira coisa que ele faz é abrir os seus olhos, para que você passe a enxergar aquilo que estava te travando, te paralisando, te bloqueando, né? E quando a gente começou, né, eu comecei a compartilhar no grupo e algumas no particular também, começaram a trazer essas percepções e essa mudança no olhar não é só para ver o que está bloqueando o interno, mas às vezes é externo. São pessoas, são lugares que a intimidade faz a gente aceitar algumas coisas. Só que chega um momento que para Deus ele te levar para uma estação, para um novo tempo, aquela intimidade, aquela conexão não tem mais propósito. E aí você precisa enxergar a verdade que muitas das vezes você ignorava, né? E os filhos dele, porque cada filho ali de Oséias com Gomé tinha um significado muito ruim. E os filhos dele revelavam que quando, né, a gente se afasta de Deus, não é Ele que deixa de nos amar, mas somos nós que deixamos de sentir a presença dele, o direcionamento dele. Então, de uma forma resumida, o capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, ele revela a devoção de Deus é como a fidelidade no casamento. Às vezes, muitas lições, muitos desafios, vamos dizer assim, muitos processos, nós vamos viver dentro do casamento. Por quê? Porque o casamento é a representação de como é o nosso relacionamento muitas das vezes com Deus. Sobre honra, sobre submissão, sobre respeito, sobre aliança, sobre fidelidade, tá bom? E aqui eu quero ler alguns outros versículos e também outras lições que eu anotei agora há pouco antes de começar o vídeo aqui, né? Deixa eu só organizar aqui para não cair. Quando a gente olha para os profetas menores, né, desde Isaías, Jeremias, essas coisas todas, cada profeta, né, ele teve um objeto, algo assim simbólico. Ezequiel, o vale de ossos secos, aquela coisa toda, né? Então, assim, Oséias, olhando, né, para a história dele, fazendo pesquisa também, estudando muito sobre a história dele, ele foi a instrução de Oséias, vamos dizer assim, não foi a mais dolorosa, porque o processo foi doloroso para todo mundo, mas digamos assim, foi a mais confrontadora, como eu falei. Imagina só Deus chegar com você e falar assim, para você se casar com uma pessoa, uma prostituta, para você largar tudo e fazer algo assim, sabe? Parece assim um pouco contraditório. E de todos esses profetas, ele teve um processo, eu vou dizer doloroso, desafiador, porque primeiro que ele teve que se casar com uma prostituta. Depois, essa prostituta, né, essa esposa, teve 3 filhos, que a gente não sabe, né, se era realmente dele, porque ela deixou, né, o terceiro ponto é que depois, Oséias, ele teve que pagar um preço para ter, né, para comprar a esposa dele de volta, que tinha deixado ele para ficar com outro homem. Aí agora imagina só, a mulher, ela perdoa com facilidade, o homem não. Então, para a mulher voltar, reconciliar, fazer tudo aquilo, né, de restauração de casamento, não é tão humilhante quanto para o homem.
Para o homem é muito mais humilhante. Então imagina só, ele era um profeta, uma representação de Deus ali, que se casa com uma prostituta, a prostituta deixa ele e vai ficar com outro homem, e ele ainda tem que pagar o preço para trazer aquela mulher, né, de volta. Olha só quanta situação constrangedora. Então se imagina no lugar dele, né? Se realmente a gente teria todo esse amor, porque a história de Oséias revela, a história de Oséias, em tudo isso que ele faz pela esposa, que é prostituta, que traiu ele, é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Porque muitas das vezes, quando a gente olha com nossa visão, a gente julga, a gente critica, a gente culpa, né? A gente coloca um monte de julgo em cima da pessoa. Mas quando a gente olha na ótica de Deus, e se fosse com você, né? Imagina que nesse casamento os papéis se invertam e o homem é Deus e a mulher prostituta que traiu é você. Porque quantas vezes a gente trai Deus, trai o Espírito Santo, trai Jesus com coisas muito pequenas, buscando suprir a presença de Deus, né, que é permanente, com situações temporárias, né? Quantas escolhas nós fizemos não buscando a direção, não buscando orientação, conselho, a vontade de Deus, e a gente errou. Quantas traições, e eu falo às vezes até mesmo com a gente mesmo, de falar, de dizer que vai fazer isso, de que vai mudar, de que é um ano novo, você vai emagrecer, você vai guardar dinheiro, você vai pagar suas dívidas, não sei o que mais lá. E você acaba não cumprindo aquilo que você prometeu a si mesmo. Também é uma traição, é uma infidelidade com você mesmo, né? E capítulo 2, o verso do 2 ao 13 diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Contudo, é o amor do Senhor pela nação infiel de Israel, né? Verso 13 fala de 3 pecados, né? Do 2 ao 3 fala de 3 pecados, que é a idolatria, a ingratidão e a hipocrisia. A idolatria é porque quando tudo tava ruim, eles não buscavam Deus. Eles buscavam os ídolos, né? E a ingratidão é que quando as coisas melhoravam, eles não agradeciam a Deus. Eles agradeciam aos ídolos, eles apresentavam sacrifícios aos ídolos. É aí que teve toda essa questão de prostituição, de eles começarem a fazer coisas que era totalmente contrária a, vamos dizer assim, às regras, aos limites, aquilo que é certo aos olhos de Deus. E o terceiro ponto é a hipocrisia, porque eles cumpriam rituais como formalidade, como tradição, mas o seu coração não pertencia mais a Deus. Então é aquela coisa de, eu vou na igreja, eu sou cristã, eu dizimo, mas meu coração tá cheio de ídolo, não tá cheio de Deus. Eu tô sendo hipócrita quando eu tenho essa atitude de que por estar na igreja, por estar congregando, por estar servindo, dizimando, eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele. E às vezes está muito no superficial, porque tudo que Deus quer é o nosso coração. E a gente tem que fazer a oração de Davi para Ele sondar o nosso coração, para Ele criar em nós esse coração puro. E Oséias, né, mesmo diante da traição, depois de tudo isso que aconteceu, mesmo diante da traição, ele revela como é o coração amoroso de Deus com a gente. Diante das falhas, do erro, da desobediência, da rebeldia, né, de querer as coisas no nosso tempo, de bater o pé e Deus não fazer, e a gente ficar chateado e querer se afastar. Porque quando as coisas não saem da forma que a gente quer, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da presença. E esse é o primeiro erro e o mais forte que as pessoas acabam cometendo. E quando a gente olha para a história de Oséias, a gente vê o quê? Que era uma pessoa, foi um profeta, um homem, que realmente refletiu o amor de Deus com nós que somos infiéis a Ele muitas das vezes. E aí é que fica, né, a reflexão. Porque esse amor que fica, mesmo quando o outro sai, é para que a gente internalize isso em nós e leve para a vida, não somente para esse ano, mas para todos os próximos anos que nós vamos viver. Porque tenha certeza que nessa jornada você vai ser traída, você vai ser criticada, você vai ser humilhado, você vai ser julgado, as pessoas vão te invejar, as pessoas vão levantar muitas, vamos dizer assim, palavras negativas que são mentiras sobre você, e ainda assim você vai ter que
continuar amando aquela pessoa, mesmo querendo odiar, mesmo querendo, sabe, matar a pessoa. Mas por quê? Porque a nossa essência, ela não é feita disso. Ela é feita de amor, equilíbrio e poder. Então, o amor que Deus ele tem com a gente é o amor que a gente tem que ter com as outras pessoas. É fácil, é muito lindo falando assim, mas na prática é muito difícil, é muito desafiador, né? Eu falo muito pra Deus, eu falei, meu Deus, o Senhor ama, a pessoa não tá nem aí. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, Senhor, me arrependo, me perdoa, Deus ele tá de braços abertos para receber. Assim como nós. Então não tem um pecado maior ou menor. O que tem pecado é pecado. Só que a gente tem que ter a consciência de que não é o tamanho do pecado, e sim o quão distante o nosso coração está de Deus, né? E depois de toda essa vivência, né? Depois de todo esse desafio, depois de toda essa batalha, essa história, é aí que vem a promessa do amor de Deus, porque em Oséias, no capítulo 2, a partir do verso 14, é onde vem a promessa do Senhor pra gente. Porque ele diz assim no 14, contudo eu conquistarei de volta ao deserto e a levarei e lhe falarei com carinho. E lhe falarei com carinho. O 15, devolverei suas videiras e transformarei o vale de Arcon numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Aqui o relacionamento muda, porque muitas das vezes a gente se relaciona com Deus, Senhor, Deus, Pai, e não como marido. Porque quando a gente se relaciona com Deus como um marido, a intimidade é maior, né? Existe uma conexão, existe uma intimidade mais profunda. E é essa profundidade que Deus ele quer trazer para que a gente seja estabelecida. Não existe estabelecimento sem intimidade, sem aliança, sem alinhamento, sem concordância. O versículo 17, limparei dos seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais os pronunciará. E o 18, nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com todas as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão para que não lhe façam nenhum mal. Aqui vem a proteção de Deus, mesmo diante de todo o pecado que a mulher de Oséias, cometeu. Deus trouxe aqui para ela reconstrução, restauração e, acima de tudo, proteção. E o capítulo 3 diz bem assim, então o Senhor me disse, a esposa de Oséias é redimida, né? Vá, ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Amém. E aqui eu quero fechar com essa reflexão. O que Deus ele tem pedido para você amar de volta? O que nessa palavra Deus ele tem falado? Volte a amar. Volte a amar quem te traiu. Volte a amar quem quebrou sua confiança. Volte a amar aquela pessoa que você se afastou. Porque lá em Coríntios, eu acredito, eu não lembro o livro, diz que só tem três coisas que vão restar no final do tempo, e a maior de todas elas é o amor. Então, assim, que você reflita, que você, sabe, entregue seu coração. E se você tem dificuldade de amar, que você apresente isso a Ele. O ano de 2024 e 2025 foi onde Deus ele me ensinou sobre esse amor. E aí, onde a senhora vai? Ah, tá. Tá lá no quarto. E aí, o que acontece? Eu falei que era muito difícil pra mim.
Senhor, não consigo, eu não sinto, é difícil, eu dá vontade de matar a pessoa. E eu apresentei isso para Deus, né? Tanto que em 2025 a gente fez uma mesa das Filhas do Rei, era um projeto que eu fazia parte. E nesse projeto o Senhor me deu uma direção, nessa mesa, foi a primeira mesa de janeiro. O Senhor me deu a direção de levantar a taça e declarar aquilo que eu queria para minha vida, né? E ali eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor derrame o seu amor por mim, porque é difícil, viu? E foi nesse processo que eu comecei a viver todo esse nascimento, né, de amor de Deus no meu coração. Só que muitas das vezes a gente quer amar as pessoas sem amar a si mesmo. Muitas das vezes a gente fala que ama, mas não se sente amada. E aí eu cheguei em um outro ponto. Ai, deu cãibra aqui na minha perna. Eu cheguei em um outro ponto onde Deus, ele demonstrava o amor dele por mim de todas as formas. Só que eu não sentia, eu não percebia. E eu comecei a orar falando, Senhor, eu não só quero, eu sei que tu me ama, eu sei que o Senhor me protege, mas eu quero sentir esse amor, eu quero sentir essa proteção. Porque às vezes Deus, ele se manifesta, ele se revela na sua vida, mas você não vê, você não sente. Por quê? Porque o seu coração está ferido. E o coração ferido, o coração endurecido, ele é resistente àquilo que Deus, ele vai fazer. Porque Deus, ele pode mover céus e terra, mas se nada mudar no seu coração, não vai adiantar de nada. Porque a verdadeira mudança não é aquela que acontece fora. A verdadeira mudança é aquela que acontece no seu coração. E aí as coisas na sua realidade visível mudam, mas internamente você pode ter R$1 milhão e achar, nossa, eu tô feliz. Mas aqui dentro você ainda sente um vazio. Porque a realidade fora mudou, mas a realidade de dentro não, ainda permanece a mesma. Seu coração ainda está ferido, seu coração ainda está machucado. E é no seu coração que Deus, ele quer trabalhar, porque o estabelecimento começa aqui dentro. Amém? Então que você reflita sobre essa passagem, essa mensagem. E amanhã nós estaremos aqui de novo, né? Se você quiser também deixar aqui o seu comentário, comenta aqui o que falou mais nesse vídeo com você. As meninas do grupo comentam lá no grupo. E também compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas, para que esse devocional ele venha chegar àquelas pessoas que estão sendo preparadas para esse tempo de estabelecimento com Deus. Amém? Fique com Deus e até amanhã.